Paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 2. A gente lê lá em Provérbios, capítulo 2, que quem busca o conhecimento deve buscar como o ouro escondido, amém? Então, às vezes, por isso que eu digo, você achou? Porque isso aqui é ouro, amém? Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus. E quando você abre a palavra de Deus, você está achando um tesouro. Tá bom? Então vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, e outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Grife isso. Que ira é essa? Diga, os 7 anos da grande tribulação. Éramos por natureza. Que natureza? Adâmica. Por causa do primeiro Adão que pecou, todos nós estávamos destinados à ira de Deus, aos 7 anos da ira de Deus. Mas, através de Jesus, que nos deu vida e salvação, nós éramos, não somos mais. Quem crê assim diz amém. E diz o seguinte: segundo as inclinações da nossa carne, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina a tua palavra, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode sentar. Irmãos, quando é que nós somos um com Cristo? Diga assim: nós somos um com Cristo quando estamos crucificados com Cristo. Amém? Quando somos sepultados com Cristo. Quando estamos também vivificados, ressurretos em Cristo Jesus. Somos um com Cristo quando cremos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém ou não amém? Então, quando nós estamos com Cristo, nós somos um com Cristo. E se é certo que Ele morreu, nós morremos. Se é certo que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E se Ele é glorificado, se Ele subiu em glória, nós também vivemos em glória, de glória em glória. Quem entendeu isso? Então, essa é a primeira verdade de hoje, tá? A primeira verdade de hoje que você não pode esquecer, que todo aquele que é um com Cristo, ele tem que estar crucificado, diga crucificado com Cristo. Segunda coisa, está sepultado com Cristo. Terceira coisa, está vivificado em Cristo. A quarta coisa, está ressuscitado com Cristo. A quinta coisa é que nós agora somos vivificados e vivemos totalmente para Cristo. E a sexta coisa é que assim como Ele foi glorificado, nós também vivemos de glória em glória. Amém? Agora, irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aos Éfesos, Paulo deixou uma coisa muito importante para a gente aqui, porque
há muitas pessoas que não entendem a salvação. E a salvação, ela vem por meio da fé. Olha aí em Efésios 2, versículo 8, tá? Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé não vem de mim, é uma dádiva que eu tenho de Deus. Então, Deus me dá a fé. A Bíblia diz que quem não tem fé, peça a Deus. Amém ou não amém? Então, eu recebo fé, eu recebo a fé como um dom. Tem irmãos que andam no caminho de Cristo sem fé. Lá na carta aos Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você caminhar com Deus sem crer que Ele é galardoador, sem crer que Ele é abençoador, sem crer que Ele é Deus de misericórdia. Amém? Então, quando eu ando por fé, porque eu recebi de Deus essa dádiva. E a fé, ela produz em mim frutos de misericórdia. Quando eu ando pela fé, quando eu consigo entender que eu morri com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo, que eu ando de glória em Cristo, é porque eu recebi o dom da fé. Então você pode conhecer a religião, você pode conhecer a letra, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então essa é a primeira coisa que você tem que perceber hoje. E há coisas importantes que a gente muitas vezes deixa passar, mas toda justificação de Deus vem por meio dessa fé. Então, quando eu sou justificado pela fé, eu entendo algumas coisas que são prioridades. Por exemplo, eu reconheço que o meu pecado, ele antecede a minha justificação, ou seja, que Jesus morreu na cruz, mas eu sou um pecador e eu preciso daquilo que foi feito lá no Calvário, porque eu já sou um pecador assim que nasço, assim que eu venho ao mundo, eu venho na minha geração adâmica, eu venho nessa podridão de pecado que o mundo é, tá? Então eu já venho nessa situação, e eu, quando entendo a fé, eu reconheço que já sou um pecador e que preciso da salvação. Amém? A segunda coisa, irmãos, é que Deus é o único que pode conceder ao crente a justificação. Ninguém é justificado, ninguém, de forma alguma, pode ser justificado sem Deus. Diga assim: ninguém pode nos conceder a justificação a não ser Deus. Abra em Romanos capítulo 8, versículo 30 ao 33. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também o quê? Justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. A esse também glorificou. Olha só, andar de glória em glória. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Então, nós entendemos a graça de Deus, a justificação que vem de Deus. Muitos irmãos creem. Deixa eu perguntar aqui, quem crê que está salvo, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, se você crê. Quem crê que antes de você crer que está salvo, você é um pecador? Amém. Então você é um pecador que crê na sua salvação. Mas bispo, o que é que me prova de que eu realmente estou salvo? É porque eu creio? Olha só, a coisa é um pouco capciosa nisso aí. Eu posso crer, mas eu tenho que entender que fé é essa, porque se não é por obras, porque a obra da cruz é que nos justifica, que fé é essa que faz com que eu seja salvo pela graça de Deus? Abra aí Romanos 6, e entenda que tem muitos irmãos que creem que estão salvos, mas vivem um falso preceito, porque
a sua crença não é uma fé que traz sobre si a graça de Deus. Entende isso? Quantos e quantos você pode conhecer que diz, não, eu creio que estou salvo, mas vive na prática do pecado, vive na prática do erro, e não se corrige, é incorrigível. É aquela pessoa que não sai, não tira o pé da lama. Então veja aí em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, volta aí. Você entendeu que você tem que andar e viver em Cristo. Mas para viver em Cristo, você tem que morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. E andar de glória em glória, não é isso? A glória vem dEle. Ele é que nos glorifica através da nossa decisão. Uma decisão de fé. E essa decisão de fé não me deixa mais viver na prática do pecado. Tem gente que diz, não, mas eu vou sair desse pecado pela graça de Deus. E você continua no pecado, e continua no pecado, e continua no pecado. Esperando que a graça, que o favor, porque graça é o favor de Deus, seja cada dia maior por você, que Deus entenda, que Deus passe a mão no seu pecado e que diga, não, eu entendo que você está passando por um momento, eu entendo que isso é uma provação, eu entendo que isso é uma tentação, eu entendo que você está com um momento de fraquezas, eu entendo que você está passando por um problema pessoal, isso atingiu, aí tem gente que faz assim, sabe, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas isso atinge isso, que justifica isso aqui para eu viver isso aqui. A Bíblia condena esse tipo de atitude ao pensamento. A Bíblia diz muito claro. Ou porventura, verso 3, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em pecado todo dia. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Andemos todos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, os homens que andaram ali com Ele, depois da ressurreição, lembre disso, os homens estavam caminhando, e Ele chegou do lado daqueles homens, e eles não o reconheceram. E por que eles não reconheceram? Você sabe por quê? Porque Ele andava agora em glória. Irmão, quando é que eu sei que eu estou andando em Cristo? Quando quem me conheceu lá atrás não me reconhece mais, porque agora eu ando em glória. Então, sua mãe vai estranhar você, seu pai vai estranhar você, seus irmãos vão estranhar você, muita gente vai olhar e vai dizer, eu não reconheço mais você. Sua própria esposa, seu próprio marido, né? Vai dizer, quem é você? Porque você vai realmente andar em glória, de glória em glória. Já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então veja o que ele continua dizendo, ó. Sabendo isso, verso 6, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Diga assim, eu era um drogado, não sou mais, está destruído. Diga assim, eu era um prostituto, não sou mais, está destruído. Você que já foi do lesbianismo, diga, eu era uma lésbica, mas agora eu não sou mais, está destruído. Você que vivia na homossexualidade, diga, eu fui, mas agora está destruído. Amém? Me causa estranheza ver uma igreja inclusiva. Existe
uma teoria, isso não é teologia, teologia é conhecimento de Deus, e isso é um desconhecimento, é um desfavor a Deus, onde as pessoas querem incluir o pecado dentro da igreja, na formação do corpo de Cristo. Elas querem entender o pecado e assemelhar-se ao mundo. Irmãos, nós não fomos chamados para uma vida horizontal, nós somos chamados para uma vida em vertical. Olhar para as coisas que são do alto, para as coisas que são de Deus, e não para as coisas que são da terra. Então esse evangelho da contramão, essa mentirada toda que diz que você tem que aprender a incluir, que a sua mente tem que ser uma mente aberta, que você tem que concatenar as coisas do presente século, isso é um absurdo, isso é uma mentira do diabo, porque lá em Romanos 12, o mesmo apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Abra aí, por favor, versículo 2: e não vos conformeis com este século. Aí você diz assim: bispo, o mundo aponta para um pensamento inclusivo, onde as religiões se misturam, as filosofias se misturam, as ideologias se misturam, o mundo. Mas você não foi chamado para o mundo, você foi chamado para sair do mundo. Amém ou não amém? Evangelho é boas novas. E o evangelho, ele veio para arrebatar o povo do mundo. Por isso que quem vai subir no arrebatamento é quem vive o evangelho. Cada pregação dessa que eu trago aqui, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você entra lá, vou fazer uma propagandazinha lá no YouTube, canal AD Cristo Salva, e você acessa uma mensagem nossa lá também, e você se dá ao entendimento, ao conhecimento de Deus, o que acontece? Quanto mais você se aproxima do Senhor em oração, em jejum, em devoção, você é arrancado. A palavra arrebatar quer dizer arrancar da terra. Você é arrebatado dessa terra. Importa dizer que o arrebatamento espiritual ainda não aconteceu. Nós estamos aqui ainda, não estamos? Pode acontecer agora, bispo? Pode, a qualquer momento. Mas ainda não aconteceu enquanto eu estou falando com vocês. Mas os irmãos que vão subir, eles sabem que vão subir porque eles não vivem mais na prática do mundo. Eles não se conformam com o presente século. São pessoas que dizem a si mesmos: eu não aceito o que o mundo está trazendo. Amém? Eu não me conformo com essa vida mundana. São pessoas que estão sendo arrebatadas cada vez que conseguem conhecimento de Deus. Elas estão sendo fortalecidas dentro dos seus corações. Elas estão sendo glorificadas por Deus. E quando eu digo a palavra glorificar, eu estou dizendo elas estão sendo transformadas. No grego havia essa palavra sendo usada, metanoia, que é a transformação espiritual. Então eu sou modificado, eu sou transformado, porque eu não me conformo mais com as coisas do mundo. O mundo não me atrai, eu não sou atraído pelo mundo, e o mundo também passa muitas vezes a me rejeitar, como rejeitou Jesus. Quando ele falou das bem-aventuranças, o que ele disse? Vocês serão rejeitados, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, não é assim? Por minha causa. Então, ser arrebatado não é um processo de um segundo. Eu quero defender essa tese aqui, que o arrebatamento não é um piscar de olhos apenas. A gente já prega isso, que no arrebatamento vai ser um piscar de olhos. Quando eu falo do momento cronos, ou seja, do momento humano, sim, vai ser num piscar de olhos. Mas o arrebatamento do Kairos, do tempo de Deus, ele é um processo de libertação, é um processo de tirar você do mundo mesmo, da terra.
E você vai pensando diferente, vai agindo diferente, vai formando dentro de você um ser afeito a Deus e avesso ao mundo. Então, toda vez que o mundo vem para você, você rejeita. Está em você, está no seu HD espiritual rejeitar as coisas do mundo. Então, é interessante você perceber que quando você está em processo de arrebatamento, Kairos, no tempo do Senhor, na sua vida, o que acontece? Aquelas tentações que você diz que tem, já não sofre mais. Não é incrível isso? Mas por que, bispo? Porque se você está sendo transformado em glória, o que era mundano seu, aquela identidade humana, aquele velho homem, morreu por pecado. E se morre para o pecado, é porque você, como Cristo, morreu, e como Cristo você está sendo ressuscitado. Agora, você entende que uma pessoa que vai ser arrebatada, ela não vive em tentações. Ei, bispo, eu estou sofrendo tanta tentação, isso quer dizer que se Jesus vier eu não vou subir? Eu quero arriscar dizer isso para você. Provavelmente não. Porque se você ainda se sente atraído pelo mundo, é porque você não morreu para o pecado. E eu quero dizer para você que eu vim hoje aqui matar você. E você quer morrer, sim ou não? Quer ou não quer? Glória a Deus. Só tem um jeito. Não é a morte física. É você agora dar um basta para tudo que você acha que é interessante no mundo. É você mortificar a sua carne. É você declarar: eu já estou crucificado com Cristo e agora já não vivo eu. Amém? Você tem que vencer o mundo. Mas bispo, o que é que faz eu vencer o mundo? Carta de 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A minha convicção, a minha certeza de que o mundo não me interessa, de que o mundo pode vir com o que vier, não me atrai. Não há importância nenhuma para mim nas iguarias do mundo. Imagine lá Daniel, Misael, né? E Hananias, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles olharam para a mesa do Nabucodonosor e olharam, viu de tudo de bom que tinha lá na mesa e resolveram não comer daquilo. Lá no capítulo 1 de Daniel diz que eles resolveram comer legumes e beber água durante vários meses. Você imagina que alimentação fraca é essa, né? Legume com água, meses e meses? Mas a Bíblia diz que quando foram ver os 4, eles tinham uma aparência melhor do que todos os que comeram da mesa do rei. Porque aquilo que para nós pode parecer loucura é sabedoria de Deus. Entende isso ou não? Quando alguém diz: olha, você pode me jogar na fornalha, não tem problema, porque se Deus quiser a gente não morre, mas se Ele quiser, então nós não temos nada que dizer. E foram para a fornalha. Você pode imaginar um homem dizer: olha, vocês querem me lançar lá na cova dos leões? Então me lancem, não tem problema, porque se é a vontade de Deus, eu serei devorado, mas se não é, eu vou retornar. Amém? O que é a salvação? Ela vem pela graça de Deus por meio da fé. Mas que fé é essa? É a fé que me faz me transformar. É a fé que me glorifica, ao ponto de ninguém reconhecer quem eu sou, diante do que eu era. Essa é a fé que salva. Amém ou não amém? Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: você está salvo por meio dessa fé? Olha para ele e diz assim: em Cristo, todos nós somos justificados, santificados, confirmados,
libertados, recebidos, guardados e aperfeiçoados em Cristo. Então, quando eu estou em Cristo, ser nova criatura é passar por todo esse processo. É a obra de Deus em mim. Tem muita gente que não faz a obra de Deus porque diz que não tem tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não fizer a obra do oleiro, o oleiro nunca fará a obra em você. Se o vaso não vai para a casa do oleiro, o oleiro não quebra e faz um vaso novo. Cada vez que eu faço a vontade de Deus, eu estou sendo trabalhado pelo mesmo Deus para viver em novidade de vida. Irmãos, eu era quando eu comecei a pregar o Evangelho. Ninguém pode pensar, puxa, eu conheço ele, porque eu o vi pregando lá 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você não me conhece, não. Porque eu me olhei hoje no espelho e eu disse para mim mesmo, puxa, quem é você? Você nem se parece com um cara que ontem estava lá no aterro, lá com o presidente. E que anteontem estava na vigília, lá no centro de adoração. E por que eu não me pareço? Porque eu tenho participado desse processo de arrebatamento, onde todo dia eu sou glorificado para a glória de Deus Pai. Então eu vou mudar, dia a dia. Todo dia eu vou mudar. Todo dia eu vou estar em processo de mudança. Mas não é porque eu me forço ao processo, não. É porque eu já me coloquei no lugar da mudança, na casa do moinho. No Getsemane de Deus, eu sou exprimido para que o puro óleo venha. Então eu não posso, irmãos, viver, tem muito crente que vive abalado, absorvido, obcecado pelo pecado. Sabe aquele irmão que fica puxando você, irmão, ora por mim, eu não aguento mais, eu vivo nesse negócio. Rapaz, é uma carteira de cigarro no bolso, todo dia eu olho para ela e diz, está amaldiçoada, mas eu continuo fumando. Bispo, ora por mim, porque, sabe, todo dia eu digo que vou me libertar da prostituição, mas eu continuo vendo pornografia. Querido, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça aumente sobre nós? De forma nenhuma. Nós que morremos com Cristo, como poderemos viver na prática do pecado? Então não é uma questão de opção minha ou sua, é uma questão de arrebatamento, de libertação espiritual. Amém? Para que isso aconteça, eu tenho que reconhecer que só Deus concede a justificação, que a graça é o canal pelo qual eu sou justificado. Eu tenho que entender que o sangue de Jesus é o meio que Deus achou para justificar a minha vida. Não tinha outro preço. Então tinha que ter sangue derramado, e não era de um bode, não era de um boi, não era de uma vaca, não era de uma pomba, como o povo de Israel fazia. Mas era o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a justiça que Cristo qualificou lá na cruz, ela me traz a resposta da graça. Essa justificação, ela é presente na minha vida ao ponto de como eu recebi essa justificação pela fé, eu vivo não a minha vida, mas Cristo é que vive por mim. E a evidência da justificação, abra aí por favor em Tiago 2, Tiago capítulo 2, por favor, no Novo Testamento, vamos no versículo 14, que diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Veja, que uma verdadeira fé que traz salvação, ela também traz as obras, amém? Ô bispo, então deu um nó, porque lá em Efésios 2 diz que não é por obras. Claro que não é por obras,
É pela fé que você recebe a graça de Deus. Mas quando você recebe a graça de Deus, você não é glorificado? Então você mudou, não mudou? E as obras são realizadas na sua vida. Você não é mais você. Se você é Cristo vivendo essa vida, então tudo que você vivia não vive mais. Você é outra pessoa, então as obras são outras também. E todo mundo vai ver outras obras. Então as obras são um sinal, diga um sinal, da evidência de que nós somos salvos. Vamos lá. De que adianta, meus irmãos, caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Pode, gente? Quem não tem obras, pensa bem no que eu estou perguntando. A fé que não tem como evidência as obras, pode salvar você? Olha só. Não, né? Pronto, vamos lá. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei, até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Está vendo? Eu vejo muito isso no meio de irmãos, não vou falar que é aqui não, que aqui eu sei, tem muita gente bacana que ajuda muita gente. Mas eu já vi muito isso em alguns grupos de WhatsApp meu, e tem irmão necessitado, e muitas vezes tem gente ali que tem condição de ajudar, mas não ajuda. Irmão, vou orar por você. Irmão, ore por mim, ore pelo outro, ore. Mas é oração, tem ação no meio, não tem? Então você tem que ajudar o irmão. A igreja primitiva, ela fazia isso, ajudava uns aos outros. Nós vemos um desvinculamento de obras. Essa igreja hoje, do século 21, que diz que está salva, não tem obras que justifiquem, que evidenciem que estão em Cristo. Cristo não negou nada a ninguém, por que a gente vive negando aos outros? Quem está entendendo isso? Presta atenção, vamos lá. Diz assim, desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho o quê? As obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante o quê, pessoal? As obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obra é de fato inútil? Ora, não foi Abraão nosso pai na fé? Foi ou não foi, gente? Justificado por obras. Quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar, vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A ele foi chamado, e ele foi chamado amigo de quem? De Deus, porque ele andou pela fé, na prática de quê? De obras que evidenciavam a fé. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz, que não foi ela aceita por Deus pelas obras. Quando acolheu, Quando ela acolheu os mensageiros de Israel, não foi ela aceita assim? E os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem as obras está o quê? Morta. Então eu que declaro que estou salvo, pela graça de Deus, eu tenho que estar em uma fé
que é evidenciada por obras. Mas eu não posso, aí é pegar o boi e botar a carroça na frente do boi. Eu não posso achar que as obras me justificam. Não, elas só me evidenciam. Amém? Elas só mostram quem eu me tornei em Cristo. Ou não me tornei, porque não estou em Cristo. Porque estar em Cristo é ser nova criatura, e se eu não sou novo, se eu não renovei, se eu não entendi que tenho que rejeitar o presente século e viver em Cristo, então eu não estou salvo. Só para eu concluir, volte aí para Romanos 12, por favor. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Olha, você tem que apresentar alguma coisa. Deus está colocando diante de você que você vai ter que apresentar algo a Ele. Olha, que apresenteis o vosso quê? Corpo. Isso aqui, ó. Quando ele fala em corpo, ele fala em vida humana. Ele fala naquilo que somos, como pessoas desse planeta, dessa terra. Apresente isso. O corpo, ele é volitivo, ele é cheio de vontade. Mas agora eu não faço a minha vontade, eu não sou volitivo. Porque agora a vontade que eu tenho que viver é a vontade de Deus, não a minha. Então ele diz: apresente o vosso corpo por sacrifício, diga, vivo, santo e agradável a Deus. Igreja que vai ser salva, você que é da inclusão aí, que está me vendo pela TV, você acredita mesmo que você está salvo em Cristo, praticando as obras da carne? E quais são as obras da carne? Gostei da resposta. Gálatas capítulo 5 diz o quê? Quais são as obras da carne? Dedinho assim: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Jesus, como tem gente enganada pelo falso evangelho. Gente, Deus ama o pecador e abomina o pecado, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem é que vai para o inferno? É o pecado ou é o pecador? É o pecador. Leia Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Leia esse livro. Você vai entender que a ira vem sobre o pecador e não sobre o pecado. Então muitas vezes eu digo para mim que Deus me entende, Deus entende a minha fraqueza, Deus entende os meus porquês, mas é mentira que eu estou falando para mim mesmo. Eu não posso mentir. Se há alguém que tem que ouvir a verdade de mim, por favor, que seja eu mesmo que diga. Amém? Que eu mesmo fale para mim as verdades que eu tenho que ouvir. E não fique me enganando, me iludindo. Porque essa fraqueza emocional, essa fraqueza espiritual, isso tudo que eu me tornei por causa dessa mentirada toda, vai me levar para o inferno. Então o que é que eu tenho que entender? João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que é a verdade? João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu tenho que entender que Jesus me trouxe a verdade mais dura, mais cruel que alguém possa falar para alguém por amor. E foi duro e cruel, porque se você olhar para o sacrifício da cruz, aquilo não foi fácil. Foi cruel, não foi? Mas aquela crueldade toda da cruz do Calvário
é para eu entender que assim como ele foi crucificado, importa que eu também seja. Pois ele disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. É cruel demais vencer o pecado. Por isso que Jesus foi para a cruz e venceu o pecado na cruz. Não é fácil, não. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. 3 vezes. Mas ele entendeu que não tinha nenhuma possibilidade, então, que eu beba este cálice. Amém? Que eu vá para a cruz, que eu morra na cruz, que eu sofra na cruz, que eu seja pendurado na cruz, que eu seja chicoteado, humilhado na cruz, mas eu vou vencer o pecado. Jesus tinha pecado, gente? Não, mas todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Jesus estava lá sem pecado para pagar o preço por todos nós, para que através dele nós fôssemos salvos em Cristo. Então, se o pecado entrou pelo primeiro Adão no mundo, pelo segundo Adão, o mundo sai do pecado. O mundo sai do pecado. E eu quero concluir só com esse pensamento. Você acredita mesmo que você está salvo na prática do pecado? Ou em uma vida que não tem nada a ver com o compêndio doutrinário, sagrado, apostólico, que foi deixado aqui? Em troca do quê? De uma inovação teológica, de um contemporanismo religioso. Sabe, estão querendo fazer com que os crentes de hoje não sejam eternos, mas sejam modernos. Você quer modernizar a coisa? Eu não quero pregar o evangelho moderno, porque ele não atrai o Espírito de Deus, ele não atrai a graça de Deus, e ele não nos leva para o céu. Então, para eu poder levar a minha vida para o céu, e a sua vida para o céu, eu não posso ser moderno, mas eu tenho que viver o evangelho eterno de Cristo Jesus. E para eu entender isso com propriedade, uma coisa só é eterna porque ela nunca acaba. E uma coisa só é eterna porque ela nunca foi mudada. E uma coisa só não é mudada porque ela é perfeita. E Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Então eu não tenho que pregar um modernismo teológico de inclusão, mas eu tenho que avocar a igreja para o pensamento de Cristo, e Jesus não mudou. Amém? A imutabilidade e a inerrância são 2 atributos de Deus. Deus nem erra e nem muda, porque Ele é perfeito. Então, curve a sua cabeça agora e diga ao Senhor: Senhor, é dessa forma que eu tenho que viver, não mais a minha vida, mas a vida que o Senhor me chamou e me propôs para viver. Se eu sair dessa igreja hoje aqui, for para casa, e não lançar fora a velha vida, a velha criatura, com seus feitos, eu não serei salvo. Porque se eu ainda admitir a possibilidade de pecar, se eu ainda admitir a possibilidade de cair, se eu admitir que eu posso ainda provar das coisas do mundo, é porque eu não morri para elas. E eu preciso morrer para viver. Uma semente, ela não vai produzir nenhum fruto se ela não morrer primeiro. Sabe, uma pessoa que é plantador, que é agricultor, me ensinou isso. Disse que toda semente tem que morrer antes de gerar fruto. E uma vez eu estava louco para plantar um pé de manga, e aí eu chupei a manga e disse: essa manga é tão doce que eu vou plantar. Eu já fui logo fazendo buraco na areia e colocando tudo que era necessário para poder adubar ali direitinho, deixar tudo no ponto. E quando eu fui colocando aquele caroço de manga que eu tinha acabado de chupar lá no buraco, alguém disse: não, faz isso não, não vai nascer nada aí. Mas como que não vai? Eu adubei a terra, preparei a terra,
Você fez tudo isso, mas falta uma coisa ainda. E Jesus uma vez falou a um jovem rico, ele disse: Senhor, eu já fiz tudo isso aí que o Senhor fala, sabe, eu fiz e tenho feito a minha vida toda. Mas ainda te falta uma coisa ainda. Assim como aquele que me falou, Jesus falou para alguém também. E para o jovem rico o Senhor disse: vai, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Porque o amor dele estava no dinheiro, nas coisas do mundo. E para mim, aquela pessoa disse: olha, você vai colocar esse caroço chupado em cima de uma pedra e deixa ele para ser queimado pelo sol. E quando você vê que ele está assim duro, e bem, já, ele não tem mais aquele peso, ele está bem levezinho, e duro, pronto, ele morreu. Aí, nessa hora, você coloca no buraco, que vai nascer uma grande mangueira, frondosa, frutífera e muito bonita. Mas se você plantar ele assim como ele está vivo ainda, todo melecado, você pode ter certeza, não vai nascer nada. Então, irmão, você que está aqui ainda melecado pelo pecado, você que ainda está aí com o eu cheio de vida, você diz: eu quero, eu faço, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você está tão cheio de você mesmo, que não tem espaço para Cristo na sua vida. Mas na hora que você crucificar a sua carne, com todos os seus feitos, e você morrer, e ficar daquele jeitinho, daquele caroço de manga, seco, duro e leve, você nessa hora vai começar a frutificar para Deus. E os frutos vão ser a 30, 60 e 100 por um. Tudo que é de bom vai nascer de você. Então tem muita gente que diz que é crente, que é evangélico, que está na igreja, mas só gera fruto ruim. E dá mau testemunho para tanta gente. Tem gente que diz: eu vou ser crente igual esse daí, quero nada. Vive mentindo, vive traindo o marido, vive traindo a esposa, vive bebendo, vive prostituindo, vive adulterando, quero nada, só vive se mostrando em rede social. De jeito nenhum, só vai para a igreja uma vez no domingo, quero nada, esse daí é só um religioso. Se você não morrer, você não vai viver para Deus. Então, quando você nascer de novo, e isso aí foi uma coisa que Jesus disse para Pedro. Pedro estava lá querendo aparecer para Cristo, sabe, para ser o melhor dos apóstolos. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando você entender o caminho, você vai mudar tanto, que vão te levar para onde você não quer, te vestir como você não quer. E naquele dia você vai provar para mim que você vai glorificar o meu nome. E Jesus olhou para Pedro e disse: quando você se converter de verdade, o primeiro sinal é esse: ajuda os teus irmãos. Então, quando você se converter, você não vai ser uma pedra no sapato de ninguém, nem do bispo, nem do pastor Paulo. Você não vai ser aquele crente 6 horas, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você não vai ser aquela pessoa atrapalhada, sem rumo, dentro da igreja, que um dia vem, outro não, que um dia quer, outro não, cheio de altos e baixos. Quando você se converter, você vai trazer gente para a igreja, você vai edificar pessoas, você vai pregar para eles, você vai ensiná-los com profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, porque você vai ter o Espírito da graça. E você não vai ser aquela pessoa demovida e afastada como as ondas do mar, que são impelidas e agitadas pelo vento. Não, você vai ter firmeza, você vai ser aquela rocha, sabe, aquela casa construída sobre a rocha. Pode vir o que vier, você não cai. Você não vai mais estar sobre a areia. Você não vai ser aquele crente sazonal, aquela pessoa que não tem realmente eira e nem beira. Você vai ser da fé, a fé que transporta montanhas, a fé que te leva ao reino da graça de Deus. Amém?
Então levante a sua mão e diga: pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, é dádiva de Deus. Não é por obras, para que eu não me glorie. Mas hoje eu entendo que toda fé salvífica faz com que em mim surja um novo ser, cheio de obras novas, as obras de Deus em mim e através de mim para o outro. Agora você disse isso, põe a mão no seu coração e na sua consciência, e se você quer viver a salvação pela fé, se você quer recebê-la através da graça, você vai ter que se propor a uma vida de obras novas, a uma mudança de vida. E quem quer fazê-lo agora, ponha-se de pé onde está e venha até o altar, para que você possa pronunciar-se a Deus como aquele que aprova bem a palavra que vem do trono da sua graça. Venha agora ao encontro desse Deus.